Bem, o livro que eu vou tratar agora é um dos grandes livros da literatura africana, do grande Ondjak, né? Que esse livro, na verdade, é uma coletânea de 22 contos que chama-se Os de Minha Rua, né? O autor, ao adotar uma perspectiva infantil, vamos dizer assim, ele traz à tona, na verdade, os grandes problemas da sociedade angolana na época, as suas contradições, que ocorreu aí no período de 1975, né, logo após aí a independência de Angola. Bem, esse narrador, entre aspas, menino, ele vai falar livremente, né, sobretudo sobre a infância, né, dos companheiros da infância, dos companheiros de brincadeiras, do seu período que ele frequentava a escola, vai falar dos professores, vai falar da vida, família. Ele vai trazer uma perspectiva geral, né, de fatos marcantes na sua vida, além, é claro, de trazer os problemas ligados a uma perspectiva econômica e cultural de Angola, né, sobretudo aí a guerra que houve em Angola, né? Então ele vai fazer também críticas sobre esses eventos que marcaram a sociedade angolana, né? Bem, o que nós podemos dizer é que ele adota essa perspectiva infantil dentro da obra, dentro do texto, mas à medida em que ele faz isso, né, ele se livra de qualquer teor ideológico, vamos dizer assim, bem. Mas para nosso fim aqui de explicação, nós vamos até a 3 obras, né? Chama-se Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, Manga Verde e O Sal Também, e Um Pingo de Chuva, no qual os meus companheiros vão explicar melhor. Eu vou falar um pouco sobre a biografia de Lauro de Almeida, conhecido como Ondjak. Esse autor nasceu em Luanda, Angola, no ano de 77. Ele teve uma vasta atuação profissional, passando pelo teatro, pintura, além de ser cineasta, no qual ele produziu um documentário intitulado Liberdade, no qual o mesmo abordava aí aspectos da sociedade natal. No ano de 2000 ele ganhou um prêmio expressivo chamado Prêmio Antônio Jacinto. Esse primeiro volume poético, ele escreveu uma obra chamada Acto Sanguíneo. Ele integra antologia de cunho internacional, no caso no Brasil, Uruguai e em Portugal. Okay? Ele ganhou um prêmio muito mais expressivo ainda em 2007, que chama-se Prêmio Camilo Castelo Branco. Além disso, ele tem inúmeros livros traduzidos para o francês, inglês, alemão, italiano, espanhol e o chinês. Ele, na infância, costumava ler muito Asterix e outros quadrinhos, além de autores consagrados como Gabriel Garcia Marques, Graciliano Ramos, John Paul Sartre. Posteriormente, o Ondjak preferiu ir por outro caminho, né? Decidiu criar obras muito mais no sentido de poemas e contos. A Angola ultimamente vive um bom momento, onde tem muito investimento, principalmente na cultura, e isso facilita a publicação de obras desse autor na região de Angola. O escritor atualmente mora no Brasil, aliás, ele mora desde 2007 no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre o interesse dele. Ele se interessa muito por obras de Clarice Lispector e Guimarães Rosa, por exemplo, né? E dentre os seus livros, tem alguns livros, vamos falar de algum deles, como o romance Bom Dia Camaradas, de 2001, a novela Assobiadouro, de 2002, o livro de poesia que chama-se Aprendizagens, né, Aprendizagem com Show, 2002, o infantil Inari, A Menina das 5 Tranças, 2004, e o mais recente volume poético, né, Materiais para uma Confecção de um Espanador de Tristezas, 2009. Bem, essa foi um pouco da biografia
desse autor. Espero que vocês tenham gostado. E é uma obra, pessoal, que se preocupa muito com um aspecto da contenção, tá? Que contenção, né? A questão da naturalidade da linguagem, né, utilizada dentro da própria obra, né? Quando a gente pesquisa, né, em pesquisas mesmo, a gente observa que isso foi uma preocupação do próprio autor, né? Mas em que sentido ele vai se preocupar, né, com a linguagem que ele vai utilizar ali na formação, na estruturação daquela obra? Justamente se preocupando com o entendimento, né, do leitor, tá? Então, essa questão, né, de viabilizar o léxico, né, da língua portuguesa falada na Angola, mas sem dificultar, né, sem usar nenhum tipo de linguagem mais rebuscada, né, dificultando aí o entendimento do leitor, ou mesmo que ele, né, consiga retirar os elementos de dentro daquele conto, de dentro da obra inteira para serem analisados. Nós podemos analisar, por exemplo, o trecho de um conto. Nós trazemos aqui, né, um trecho do conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Nós temos, por exemplo: por acaso, a camarada professora de português era bem porreira, e nunca chegamos a lhe alcunhar. Nós observamos dois termos, né, alcunhar e porreira, que não são comuns ao nosso léxico ativo, né? Porreira, estando ali no sentido de uma pessoa legal, de uma pessoa tranquila, né? Eles estão ali adjetivando aquela professora como sendo uma pessoa bem legal, bem tranquila. E alcunhar seria uma expressão referente a apelidar alguém, né? Eles não apelidaram ela porque ela é muito legal, ela é muito tranquila. Então, né, a linguagem, a gente pode observar que é um elemento que ele prioriza bastante, né? Há uma preocupação, e essa contenção, né, ela é bem importante para que o leitor ele se relacione com a obra. E ele é muito ciente disso, e a obra é extremamente interessante porque aborda várias questões, aborda vários vieses, né? O viés social, o viés da sensibilidade, né? Um certo lirismo que nós encontramos nas pesquisas também, essa questão do lirismo. Tá? Então, de antemão, os aspectos precípios da formação dessa obra, né? Da estruturação dessa obra, de antemão nós conseguimos observar esses aspectos. Então, pessoal, iniciando de fato a análise dos contos, né? O primeiro conto que nós trazemos para vocês é o conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Contextualizando brevemente sobre a temática desse conto, pessoal, nos é apresentada uma turma de alunos, né? A qual o autor participava. Ele era membro dessa turma, em que uma professora sugere a leitura de um conto muito famoso da Angola, que é justamente o conto Nós Matamos o Cão Tinhoso. E a partir dessa leitura, a turma que se encontra dispersa, os alunos meio eufóricos, né, de repente, a partir dessa condução da leitura do conto, esses alunos, juntamente com a professora, são tomados pelo antecitado, né, sentimentalismo presente na narrativa da morte e das condições do cão tinhoso. E esse cão, em determinado trecho do conto, ele é descrito sendo portador de feridas pelo corpo. Há uma certa decadência nas condições desse cão. E isso acaba se ligando a um viés emocional, né, despertado na turma, e uma sensibilização à situação do cão, que é retratada dentro do conto. Então, dentro dessa temática, nós podemos observar aquele aspecto antecitado, né, que seria a representação de um certo lirismo, né, um sentimentalismo que deveras é evidente dentro da obra. E o autor ele apresenta no conto em questão, né, uma intertextualidade, ou seja, ele vai estabelecer uma relação citando outra obra dentro da sua. E isso ele faz utilizando, né, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que é do moçambicano Luiz Bernardo Onuana, referência que ele faz já no início do conto. Quanto aos elementos da narrativa, né, nós podemos observar pelo próprio título do conto o tipo de narrador presente no conto, que seria o narrador personagem, né? Quando ele diz Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, isso vai remeter a esse viés, né? Eu choro pelo cão tinhoso, eu e outras pessoas, né? Então, nós choramos. Então, seria nessa perspectiva. A história se passa em uma escola em Angola, né? E o interessante é reforçar como o autor, né, dentro dos contos, ele relata suas lembranças e nós observamos uma ligação que o mesmo faz com o passado e o presente. Então, bem lá no início, ele diz:
Eu já tinha lido esse texto 2 anos antes, mas daquela vez a história me parecia mais bem contada com detalhes que atrapalhavam uma pessoa só de ler ainda em leitura silenciosa, como a camarada professora de português tinha mandado. E trechos como esse, pessoal, é o que reforça essa transição, né? Essa descrição que o Onde Jacques faz, essa referência à infância, né? A acontecimentos que foram marcantes no seu convívio social e que é o que está presente na própria essência da obra. Quanto às personagens, né, nós temos o próprio Onde Jacques, que está narrando a história, né, e participando. Ele cita também personagens como a Isaura, ainda naquela perspectiva de intertextualidade, né, temos a professora, né, os colegas de classe dele, que é um aspecto, inclusive, que é descrito de forma minuciosa, né, a gente observa os apelidos, né, as alcunhas chamadas, né, que são citadas no conto. E o espaço onde ocorre o fato da leitura do texto também é bem descrito no conto, né? Quando nós observamos o trecho que diz: "O meu pensamento, afinal, não estava muito longe do que foi acontecendo na minha sala de aulas, no tempo da 8ª classe, turma 2, na escola Mutuia Quevela, no ano de 1990. Então aqui nós temos uma descrição precisa da escola onde ele estudava e onde tudo aconteceu. E assim, em linhas gerais, né, para efeito de análise desse conto em específico, nota-se um grau descritivo considerável, seja de personagens, seja de espaço, e é justamente o que permite uma análise menos complexa desses aspectos, né, essa descrição com riqueza de detalhes. Olá pessoal, dando continuidade a esse vídeo, vou fazer análise do conto Um Pingo de Chuva. Este conto ele trata sobre a despedida, onde logo no início do texto encontra a seguinte frase: "Eu acho que nunca cheguei a dizer a ninguém, talvez só mesmo a Romina, mas na minha cabeça eu sempre escondi este pensamento: as despedidas têm cheiro." E para destacar ainda mais essa temática, eu trouxe os seguintes fragmentos: o fim da 7ª classe, a incerteza sobre quem ainda íamos encontrar no ano seguinte. E, para depois do almoço, irmos até a casa dos camaradas professores Ângelo e Maria. Aquilo tudo cheirava a despedida, até mais não. Primeiramente, o conto coloca a incerteza da personagem principal sobre quais colegas de classe ele ainda veria após o término da série que ele estava cursando. E depois destaca a partida de 2 de seus professores. Abordando os elementos da narrativa, nota-se que essa história é contada por um narrador personagem. E entre as várias partes do texto, eu trouxe um exemplo para deixar isso bem claro. O narrador faz a seguinte colocação: como no filme, sempre me acontecia isso. Eu olhava as coisas e imaginava uma música triste. No conto há também um número considerável de personagens, a qual, entre os amigos do narrador, que é o personagem principal, podemos destacar Bruno, Romina e Petra, que aparecem com maior frequência, e os professores Ângelo e Maria, que são as personagens que estão a se despedir. A história se passa basicamente em 2 lugares, primeiramente na escola chamada Juventude em Luta, e depois no pequeno apartamento dos seus professores, onde os alunos vão para se despedir deles. Por fim, a última informação que eu vou destacar dessa narrativa é que ela é marcada pelo tempo psicológico, onde nós temos a representação de uma lembrança da personagem, se é a divisão em datas, horas ou algo do tipo.